Estamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, para esse estudo em grupo do EGE, pedindo a presença da equipe de Kardec, que nos sustente, que nos inspire, que nos ajude no estudo dessa noite. Que os nossos lares possam ser iluminados, abraçados com teu amor, Jesus. Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje o tema é um tema pesado, é o aborto que a gente vai estar falando, e a gente vai estar primeiro falando um pouco sobre a visão espírita do aborto e as consequências físicas e espirituais do aborto na nossa vida, né, ao longo das encarnações. Antes da gente começar, eu quero que todo mundo pare, cada um de nós, a gente já comentou, tem as nossas histórias, os nossos esqueletos no armário, as coisas que fizemos no passado que nos arrependemos. Então, a ideia aqui desse estudo não é apontar dedo, não é ninguém perder o sono, enfim. A ideia desse estudo é o quê? É a gente refletir, a gente aprender junto com a doutrina qual é o que é que tá, o que a gente deve fazer. Lembrar que a Ana de 20 anos, de 30 anos atrás, não é mais a Ana de hoje, né? Essa Ana se modificou, cresceu, amadureceu. Que Jesus deixou uma mensagem para a gente muito clara, que o amor, que o bem apaga a imensidão de pecados. Então, mesmo que eu tenha feito coisas muito erradas no passado, como até um aborto provocado, eu tenho como consertar isso? Como? Qual é a receita? Qual é a remediação de uma coisa como essa? É o trabalho no bem. Então, a gente quer começar essa conversa simplesmente com esse pé no chão, porque é um assunto pesado, é um assunto sério, é um assunto doído para muita gente. Antes da gente começar, a gente refletir algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, e isso eu vou pedir para todo mundo tirar do mute, me falar o que vocês acham que acontece com o espírito que está sendo abortado. Ah, pelo que eu li na literatura, eles dizem que o espírito sofre um trauma espiritual, né? Então, muitos deles se negam a reencarnar, a voltar novamente por conta do trauma. Muitos deles têm dificuldade para retomar a forma adulta, porque eles têm medo que, retomando a forma adulta, eles sejam reencarnados e abortados novamente. E muitos deles se revoltam e se tornam obsessores da pessoa que perpetrou o ato contra eles, né? Uhum. Pelo que eu li. E esse ponto, esse último que você falou da obsessão, a gente lembrar que no acaso não existe, então mais uma ligação de mãe com filho. E a gente está falando de um espírito abortado propositalmente, antes da hora. Não é que eu perdi a criança sem eu querer, né? Eu tô dizendo de um aborto ilícito, né? Eu terminar uma gestação antes da hora. Esse espírito que vai ter uma ligação comigo, que muitas vezes a gente sabe que a ligação entre pais e filhos é uma ligação difícil, é uma ligação de cobrança, de acerto, de passado kármico. Eu vou estar me endividando ainda mais com esse ser nesse momento. E esse ser, como a gente vai ver em alguns casos, deixa eu silenciar aqui meu telefone que não para de apitar aqui. Esse ser que estaria vindo reencarnar como meu filho, então nas bases do amor, né, e a gente apagar aquele passado com a lição do amor, ele pode muitas vezes se tornar ainda um obsessor muito mais ferrenho. Então, a gente vê inclusive Divaldo Franco falando de uma pesquisa de Jung, dizendo de mulheres que aos 40 anos normalmente passam por um processo de depressão profundo ou de suicídio, vontade de suicídio, são mulheres que praticaram o aborto. Então, existe ainda essa influenciação, além da culpa que elas vão estar carregando.
Outros casos que a gente sabe é que muitos, quando a gente vê casos como assassinatos e com essas coisas horrorosas que a gente vê hoje nas escolas, as pessoas indo atirar em grupo grande, sem muita razão, né? O acompanhamento desses seres altamente desequilibrados vem justamente de espíritos que tinham sido abortados, justamente por esse desequilíbrio que criou dentro da cabecinha desses espíritos. Um outro exemplo que eu fiquei chocada, que eu escutei também do Divaldo, é um espírito que foi abortado várias vezes pela mesma mãe. E a um ponto em que ele se ajuntou, o espírito dele se ligou tanto ao perispírito, o perispírito dele se ligou tanto ao perispírito da mãe, que numa reencarnação seguinte, eles nasceram naquela situação meio de siameses, né? Mas com um ódio absolutamente profundo. Então, coisa boa não sai, cada caso é um caso. Né? A gente sabe que muitas vezes o espírito que foi abortado uma vez pode voltar e muitas vezes pode falar para a mãe: olha, você me abortou. Se, dependendo da lembrança, a gente sabe de casos que isso acontece também. Né? Mas a gente lembrar que esse espírito vai ter essa memória, e essa memória, esse trauma, vai ser carregado muitas vezes ao longo de várias encarnações. Segunda pergunta: como é que o espiritismo vê o método anticoncepcional? A gente já falou isso um pouquinho na aula passada, mas eu acho que é importante a Deve gente... ser usado, né, que hoje em dia a gente tem a medicina e tem toda a ciência para isso, e que realmente a prevenção é melhor do que depois fazer uma coisa ruim, né, que é o aborto. Exatamente. E aí, esse método preventivo, em momento algum, a gente está falando em promiscuidade, né? Então, né, eu vou cair na gandaia, tô tomando as minhas precauções e tudo bem, não é disso que a gente está falando. A gente tem que lembrar que a energia sexual, na verdade, é a energia criadora, é esse talento que a gente recebe de Deus para dar a vida, né? E essa vida é baseada no amor. E a gente não está falando simplesmente da sensação, da sensualidade, da libido em si. Né? Então, um casal que está fazendo o seu planejamento familiar, sim. Então, pode, é lícito? Sim. No caso de um aborto litigioso, um aborto provocado, o pai da criança é corresponsável? Porque a gente sempre fala, a mãe abortou. E o pai abortou também? Acredito que sim, né? E os pais? Uhum. Foi os pais da moça, os pais do moço que falaram aborta. E aí? Também estão carregando o karma. Todo mundo junto. Porque é interessante, porque ninguém faz filho sozinho, gente. Mas é sempre a coitada da mãe que abortou. Mas e o pai? Então, a gente sair dessa nossa saia machista que a sociedade colocou na gente e entender que a responsabilidade vai muito mais além. Tá bom, eu não quero ter o meu filho, tá, eu tenho direito, mas tem tanta gente que quer ter filho, então doa a sua criança para que ela possa encontrar um lar, né? Quando a gente pensa na lei de conservação, o infanticídio, eu tô matando alguém, a gente já aprendeu com André Luiz, já aprendeu no EG 1, que a vida começa no momento da concepção. Não tem aquele negócio, não, mas só depois do 20º dia tem vida. Não, é no momento da concepção. Então, eu parar uma vida, interromper uma vida em crescimento, mesmo que esteja intrauterina, eu vou estar indo contra a lei da conservação. E eu também vou estar indo contra a lei da reprodução, porque a gente sabe que a reencarnação é uma das bases fundamentais do espiritismo. Pensar, eu fui acidente. E se a minha mãe tivesse me abortado? Meu pai tinha 45 anos. Se a minha mãe tivesse me abortado? E aí?
Então, a gente não sabe. E aí, talvez aí tenha que vir a gratidão que a gente tem que ter pelos nossos pais, exatamente pela oportunidade da gente crescer, de aprender, de se melhorar, né? Participação dos avós, a gente acabou de falar. Então, esse aborto por conveniência, simplesmente porque não é a hora certa, porque vai atrapalhar a faculdade, porque ela é muito nova, não, né? Existem outras opções, além dos anticoncepcionais, mas também opções que vão criar menos efeito kármico para a família do que um aborto. O aborto é a pior opção. E esse último ponto que eu coloquei é que o sexo é dádiva de Deus. Isso a gente comentou também. Então, a gente não tem que olhar para o sexo como prazer, como libido. O sexo é o quê? É a união de almas. É uma troca profunda de energia entre os dois parceiros. Então, isso tem que ser tratado com respeito, né? A gente está trocando diamantes, né? A gente não pode jogar isso pela janela. A pergunta 358. E a 358 e a 359 que a gente vai ver são muito importantes. Toda vez que a gente interrompe uma vida é um crime. Ponto. Os espíritos são muito claros. Aí, Kardec fala, mas não tem exceção? Ele fala, tem. A exceção é se tiver pondo em risco a vida da mãe. Agora vejamos, tá bom. Então eu estou em risco. E tem outra criança, eu sou mãe, eu tenho marido, né? E estou aí com essa gravidez. Mas qual será a história, né? O que é que Deus está querendo? A história do Divaldo, ele sendo, sei lá, o 10º xarará filho lá da mãe, que já tinha tido, sei lá, 15 gravidezes, já tinha perdido 3 filhos. É o raspa do tacho, já estava velhinha, né? E se ela tivesse abortado o Divaldo? A gente não ia ter o Divaldo, porque o médico falou para ela, você não pode ter mais filho. E a resposta da mãe dele foi, vai ser uma honra se eu puder morrer e dar vida para um filho. Então, a gente entender que, sim, para os olhos de Deus, a gente tem essa responsabilidade aí da maternidade, a responsabilidade de ser esposa, da família, mas Deus tem uma história muito mais profunda do que a gente pode imaginar, né? E a gente tem que lembrar que a hora de começar, de chegar e de ir embora, pertence a Deus. A vida não é nossa, não é a gente que define, é Deus. O livro Vida e Sexo fala um pouco do aborto delitoso e fala das obsessões que ele pode criar, das patologias. E a gente sabe que a patologia começa aonde? Na mente. Bom, eu estou indo contra a lei de conservação. Eu estou indo contra a lei de reprodução. A lei divina mora onde, pessoal? Na consciência. Na consciência. Então, eu sei que eu fiz bobagem. Por mais que eu tente me convencer, não fiz. Eu sei que eu fiz bobagem. Então, nesse momento, eu vou estar carregando aquele sentimento de culpa. Eu mesmo estou me algemando a essa culpa. E vou estar criando doenças. A doença começa sempre aonde, como a gente já aprendeu? No pensamento. Então, as doenças podem começar nessa vida, podem começar em vidas subsequentes. Pode começar nessa vida como uma depressão, fruto de uma, não só pelo sentimento de culpa que eu acabo atraindo o obsessor, pode levar ao suicídio dependendo do nível de obsessão, e a gente vai ver aí um capítulo do Missionários da Luz que fala sobre isso.
como pode vir em vidas seguintes, como a gente vê também André Luiz falando da herança do corpo físico daquelas pessoas que causaram o aborto. A lei civil, a gente sabe que é imperfeita. Então, em cada país, vai aí essas mudanças de pode aborto, não pode aborto, mesmo dentro do nosso país a gente vê muitas diferenças. O nível de aborto, eu estava olhando no CDC e na Organização Mundial da Saúde hoje, para ver os índices dos Estados Unidos. Impressionante como caiu, pessoal. Na década de final de 70, 80 era super alto. Depois que começou a campanha de anticoncepcional, a percentual de aborto para cada 1.000 mulheres é tipo 12. Baixou muito em relação ao que era no passado. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo os artigos hoje é que o número de mortes de mães que fazem aborto é muito alto. É ridiculamente alto. E a gente vê que não só porque elas passam por, muitas vezes, por clínicas que não são clínicas que estão apropriadas para fazer esse tipo de procedimento, mas porque a gente sabe da atuação espiritual, como nos casos que a gente vê com André Luiz. Mas esses abortos vão estar diretamente ligados a essa promiscuidade, né? E a falta de conscientização da importância da vida. Quando a gente escuta hoje, no nosso país, que é um país tão desenvolvido, tão rico, perto dos outros países do mundo, de repente, tendo os médicos que foram educados para dar a vida, tirar a vida, né? Então, a gente não pode brincar de ser Deus. E essa é a posição. Aqui no Oregon, a gente sabe que pode fazer aborto. Então, todos nós vamos encontrar pessoas, de uma forma, uma hora ou outra, que vão estar falando de aborto. E qual vai ser a nossa posição em relação a isso? A nossa história. Porque lembrar que a nossa opinião vai contar como corresponsável para a vida daquela criança, né? É importante considerar que o aborto não é uma solução, é um adiamento doloroso, uma porta aberta da entrada no crime e no mal. Lembra da história que eu comentei? Do conjunto de espíritos abortados que acompanham esses assassinatos que acontecem em grupo, em escolas e coisas assim. E um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito, ora delituoso com Deus, com o reencarnante e, em última análise, consigo mesmo. Gente, o planejamento da encarnação não começa na hora da concepção. A gente está vendo no livro A Terra e o Céu, o planejamento que a gente vai ver a Evelina fazendo com o Ernesto Fontini é para os próximos 50 anos. É um trabalho complicadíssimo. É um jogo de xadrez, de botar Queen's Gambit no bolso. Então, a gente tem que ter essa consciência que a hora que a gente pega e bota um X por causa do nosso egoísmo, a gente está complicando a nossa vida profundamente, né? Esse capítulo do Ação e Reação, e eu acho que alguns de vocês... Quem fez aqui o curso de Ação e Reação comigo? Legal. Punk, né? Não tem nada a ver com o livro, é simplesmente um capítulo separado. Ele está gravado para quem quiser assistir essa aula que eu dei, já faz uns 2 anos, ou 1 ano e meio, sei lá. Está gravado. O capítulo é muito bom, dá para vocês lerem sem ter o contexto do outro livro, porque ele não está ligado a um caso específico do livro, é simplesmente o mentor que está acompanhando André Luiz falar sobre o aborto. E é chocante, é um capítulo pesado, e ele fala que a mulher que promove o aborto, que venha conestar semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Gente, então a gente tem que entender, da mesma forma que quando eu cometo suicídio, eu vou estar lesando
de alguma forma, o meu perispírito, a hora que eu estou fazendo um aborto, eu vou estar lesando também. Também. O meu centro genésico, todo o meu aparelho reprodutivo vai ser danificado. É então que se reconhece rediviva, mais doente infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E a gente vê casos que levam milênios para resolver. Por quê? Porque a reencarnação é um jogo de xadrez. Tem que estar tudo acontecendo na hora certa. Num momento como esse, não só eu vou estar alterando o meu corpo perispiritual, a energia do meu corpo, para poder fecundar uma vida no futuro, mas eu também vou estar complicando a oportunidade que eu vou ter para reajuste com aquele espírito a quem eu fiz mal, a quem eu abortei. Nem sempre eu vou ter a chance daquele espírito poder voltar na mesma vida que eu tô. Se eu tiver muita sorte, eu vou ter. Agora, esse espírito, me digam, que vai estar voltando na minha barriga. Então, eu abortei quando eu tinha 18 anos. Aí, quando eu casei, aí quando eu estava com 30 anos, eu engravidei, esse bebê veio. Me digam, esse bebê vai ser bonzinho ou ele vai ter mágoa de mim? Pois é. Outras coisas que a gente tem que pensar são essas gravidezes que são complicadas. Tem algumas gravidezes que parece walk in the park, né? A mãe pode fazer o que quiser, apronta, né? Passeia. Tem outras gravidezes que são super complicadas, que a mãe tem que passar, por exemplo, 9 meses de cama, não consegue comer, vomita a alma. Por quê? Muitas vezes é esse bebê que está voltando para a barriga da mãe. Um bebê é um cobrador de passado, né? Então, aí vem já com algum tipo de deficiência genésica do aparelho reprodutor da mãe, mas além disso, vem esse antagonismo vibratório que a mãe sente e se sente mal, né? A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que se viciaram à forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas. No campo da reencarnação, gente, isso não sou eu falando. Isso tá ipsis literis do que tá no capítulo de André Luiz, tá? Regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes da sua carne, aprendendo a orar, servir com nobreza e mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justo. Bom, a boa notícia é, qual que é a receita? Qual que é o remédio? É o amor. Então, seja o amor daquele bichinho que está vindo dentro da minha barriga, ou o amor pelos outros filhinhos que estão aí pelo mundo, ou o amor pelos velhinhos, enfim, o amor, ele vai conseguir ajustar o meu campo vibracional, ajustando assim o meu campo genésico. Mas toda vez que eu carrego culpa, que eu carrego remorso, eu de alguma forma vou estar atraindo para mim sofrimento. Outra coisa que a gente, quando a gente fala assim, mães de criminosos e suicidas, né? Então, outra coisa que a gente tem que pensar é, muitas vezes a gente vê as mãezinhas tentando ter os filhos e esses filhos vindo e não terminando a gestação. Muitas vezes já faz parte desse reajuste, né? O amor dessa mãe já está ajudando, muitas vezes até um espírito que não tem nada a ver com ela, mas simplesmente ela está ajudando a reformatar o perispírito daquele indivíduo que foi um suicida e que danificou profundamente o seu corpo perispirítico. E por conta disso, ela fazendo essa doação de amor, ela vai estar se curando, né? Que é uma doação de amor a preço de muito sofrimento, como ele está falando. Mas é a forma como a gente se ajustar com a lei de Deus. O espírito abortado, né? Presente a gente lembrar, a gente vê casos aí, nos livros de André Luiz mesmo falando, que dura encarnação. Como a gente comentou, existe um planejamento reencarnatório
muito difícil de ser encaixado. E quanto mais eu complico a minha situação vibracional com aquele inimigo de passado, né? Porque muitas vezes eu sinto a presença daquele espírito e eu rejeito. A gente sabe de mães que rejeitam o filho dentro da barriga, porque elas estão sentindo já que há um inimigo vindo, né? Mas o jeito da gente conseguir curar isso é sempre o amor. Esse segundo ponto que eu comentei, das mães que passam aí como esses obsessores, passando por caso de depressão e esquizofrenia, e eu achei muito interessante isso de Jung fazer essa pesquisa e perceber esse ponto em comum, que essas mães que chegavam aos 40 com esses casos mais complicados, realmente tinham aí cometido o aborto ilícito. Em termos da nossa cumplicidade, se eu apoio, eu sou cúmplice. Então, o que fazer? A gente pode dar suporte emocional, suporte material, a gente pode mostrar outras opções, sejam opções antes, sejam opções depois. A parte da educação em relação aos filhos, né, o papel dos pais, no momento em que o troca-troca e isso desse limite, esse limiar entre liberdade e libertinagem, né, que a gente vê hoje, onde vulgaridade e sensualidade é tão comum no dia a dia da gente. A educação dos filhos é fundamental. Mas não é só educar as meninas, é educar os filhos homens em saber respeitar as mulheres também. Porque se eu não ensino meu filho a parar de olhar uma mulher como um objeto, eu vou estar sendo cúmplice disso também. Então, entender essa valorização, né, dessa energia, a valorização do ser humano, independente se o ser humano tem meio centímetro ou se é um adulto. Né? Tem um filme que chama Grito Silencioso. Eu não tenho coragem de assistir o filme inteiro, mas esse filme já tem alguns anos, e basicamente o que ele tá no YouTube, quem quiser ver, eu tenho as minhas... É muito sessão terror, para mim, é real. O que eles fizeram foi que eles filmaram com um ultrassom um bebezinho sendo abortado e a reação do bebê no momento do aborto. E mostra o desespero do neném. Então, assim, dureza. Mas o ponto é, para a equipe médica, para as pessoas que acham que o neném não está sentindo, que ele está dormindo, não. Na barriga o neném fugia lá daquela pinça do momento do aborto. E o interessante é essa consciência, né, da nossa responsabilidade. Os médicos em Portugal, o aborto é legalizado. No entanto, os médicos estão começando a se negar a fazer o aborto. Com essa conscientização, né, que é o que a gente quer. O ponto é entender a valorização da vida. No livro Nosso Lar, que muitos de vocês já leram, no capítulo 31, se vocês estão lembrados, aparece aquela mulher na porta do fundo lá do Nosso Lar, querendo entrar, pedindo ajuda, falando que era boazinha e tal. O título do capítulo é Vampiro. E ela tinha cometido vários abortos. Ela era uma aborteira. Ela não é que ela tinha feito aborto, ela fazia, né? Praticava o aborto. Tinha mais de, 50 que ela tinha feito. E é interessante que ela aparece, a descrição de André Luiz, é ela rodeada com várias bolinhas pretas, e cada uma daquelas bolinhas pretas era uma criança que tinha sido abortada. Agora, a gente que entende, que já leu André Luiz, que já estudou um pouco sobre a imantação do pensamento e a mudança do pensamento em relação ao perispírito, essas bolinhas poderiam ser só as memórias dela, podiam ser
inimigos, ovoides, né? Envolvendo ela, envolvendo a mente dela. A gente vê que essa mulher, ela é maluca, né? Então, do ponto de vista espiritual, ela tem uma loucura, porque ela não tem a menor consciência dos atos que fez. Então, insano. Então, a gente, quando perde essa noção da realidade, muitas vezes a gente acaba ficando imune, ou, como fala isso? Anestesiado à dor. E se esquece da profundidade do ato que a gente está tomando, né? Está fazendo. Mas aí eu acho que o chamamento para nós, como espíritas, é a gente não esquecer, né, que esse momento que a gente está vivendo, por mais que seja duro, né, mais que seja difícil, é uma oportunidade de reajuste com a lei do amor. E que se a gente posterga esse reajuste, como no caso do aborto, a gente vai estar complicando a nossa saúde mental e a nossa saúde física para essa vida e para as vidas próximas, né? A gente já falou disso, que esses espíritos abortados normalmente já têm um vínculo grande conosco, né? Principalmente no caso desse aborto provocado, a gente não está falando do aborto natural, muitas vezes também, mas como eu já falei, o aborto natural muitas vezes acontece justamente como uma reformatação tanto do centro genésico da mãe, quanto da parte perispirítica da criança, né? Então, é uma forma de caridade sofrida demais. Não consigo imaginar, eu nunca perdi um filho, mas é um reajuste com a lei, né? Mas a gente tem que lembrar que existem aí compromissos kármicos pesados. E aí, de novo, como a gente já falou, as patologias da mente, que são as principais causas aí de dor e sofrimento. A gente fica tão preocupado aí com doenças físicas e a gente se esquece das dores morais, que muitas vezes levam ao suicídio, e a gente sabe que os próximos 4, 5 anos que vão vir pela frente, como o Divaldo já falou, o suicídio vai ser a causa número 1 de morte no planeta, não vai ser mais enfático. Então, conclusão. O aborto espontâneo é um trauma para a mãe tremendo, né? E aí a mensagem que a gente passa é paciência, é perseverança, é continuar tentando, é buscar as ferramentas que a ciência traz, porque a gente não sabe a vontade de Deus. E muitas vezes é aquela história de água limpa no cano sujo, vai limpando, vai reajustando a energia. Muitas vezes as pessoas no passado achavam que até crianças que nasciam sem cérebro deviam ser abortadas, né? E o Divaldo conta um caso muito interessante de uma criança que o médico fala para a mãe, vou abortar, e a mãe fala não. Aí um mês depois vai ver que a criança, na verdade ele tinha cérebro, e na verdade ele tinha aquele hidrocefalia. E aí ela, não vou abortar, e não aborta. A criança nasce e não tem hidrocefalia. E, na verdade, a criança vive mais algumas semanas e ela morre porque ela tinha um problema congênito no coração que não tinha sido diagnosticado. Aí eu fiquei pensando nessa mãe, se ela tivesse abortado com o primeiro erro médico, falando que a criança não tinha cérebro, e visse que a criança tinha cérebro. O peso, a consciência é pesada dessa mãe. E aí é interessante perceber que esse trabalho dessa mãe, né, no bem, qual é o benefício que isso trouxe para ela e para essa criança, não só como renovação para o seu corpo mental e físico, mas essa oportunidade para essa criança que precisou de alguma forma aí ajustar o seu corpo físico, seu corpo perispiritual com um novo corpo físico. A gente sabe que cada um de nós
passamos por um programa de reencarnação, que provavelmente abortamos, fomos abortados, passar por uma experiência dura como essa, vai criar traumas, mas principalmente a gente está indo contra a lei de Deus, né? Então, no caso de um aborto espontâneo, a gente lembrar que muitas vezes a gente está sendo aí instrumento da vontade de Deus, é o contrário. A gente está servindo, eu muitas vezes, pelos erros que eu fiz em outras vidas, eu aceito usar o meu ventre para ajudar outras criaturas a conseguirem se preparar para uma nova caminhada evolutiva. No aborto provocado, aí não, a gente tem que lembrar que é uma desencarnação violenta. Eu estou arrancando a plantinha com a raiz e tudo. E aí eu estou ferindo o direito básico que todos nós temos, que é tirar a vida. E é um crime hediondo. Não importa se a sociedade aceita. A gente sabe que as leis civis são feitas por homens imperfeitos. E são leis imperfeitas. E a gente tem que lembrar que nós não somos os autores da vida. Deus é que deu a vida pra gente. Só Ele pode tirar. E aí agora a gente abre para as nossas perguntinhas. A primeira que eu quero que vocês pensem é o aborto terapêutico. O que a gente acha disso? A mãe vai morrer? Ou a criança tem alguma doença? Então a minha criança vai nascer com um problema muito sério, sei lá, de síndrome de Down. E aí? Tem que fazer aborto? Cadê todo mundo? Fala. É para falar. Tira do mute. Não tá saindo do mute? Não? Pronto. Agora sim. Agora fui eu. Mas a resposta acho, de todo mundo era não. Não, eu acho, Ana, acho que não. E pegar o meu caso mesmo, minha mãe tem, esses dias ela achou a guia médica do médico orientando ela a abortar a minha gravidez. Ô, Jesus. Ela teve rubéola no 3º para o 4º mês de gestação, no 2º para o 3º mês de gestação. Ela foi no hospital. Nossa. O médico falou, não, você tem que abortar, essa criança vai nascer com problema. Tá aqui, toma esse remédio, você vai abortar. E minha mãe, que naquela época já, meus avós eram espíritas, né? Nessa época ela conheceu o Dr. Franco, que foi o fundador um dos cofundadores da União Brasileira Espírita. E ele falou para ela, né, que ele falou, não, você não tem que abortar nada, essa criança vai nascer normal. Tenha fé, toma aqui esse remedinho homeopático, que ele dava sempre um remedinho homeopático, como se aquilo fosse salvar, né? Vai resolver a rubéola. O placebo que ele dava, né, da fé que as pessoas tomavam, né? E graças a Deus estou aqui hoje, né? Mas esse é um exemplo claro. Se ela tivesse ouvido a opinião médica, eu não estaria aqui. Tão simples quanto isso. Pois é. E mesmo que a criança venha com algum problema sério, a gente tem que lembrar que essas doenças muito complicadas, como uma síndrome de Down, uma paralisia, seja lá o que for, a falta de um membro, isso tudo é o quê? Se a gente conhece a reencarnação, a gente sabe que é uma oportunidade de redenção, de escrever uma nova história para aquele espírito. E se os pais estão sendo aí a porta de entrada desse espírito, é porque eles são corresponsáveis. Eles têm que aprender junto com essa criança. Aprender aonde? No amor, né? Segundo comentário, nossa consciência é repositório da lei de Deus. Era só um pouquinho.
Posso falar? Duas coisas. Primeiro, ficou bem claro que aborto é um crime. Mas eu quero voltar ao assunto, porque nós não estamos falando só com vocês. Se bem que a gente também não sabe a vida de cada um, mas nós estamos falando também para espíritos que são trazidos para participar, para compartilhar desse momento de estudo, de busca de conhecimento. Os mentores deles sabem que vai ter um encontro que vai falar sobre um determinado assunto que vai ser bom para ele, é como um remedinho que eles trazem, né? Então, a par dessa descoberta de que realmente é uma falha grave, nós temos que dar uma ênfase maior naquilo que a Ana falou, que o amor é a solução. O amor remove montanhas, não montanhas de pedra, montanhas dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então, se eu, por qualquer razão, num determinado momento, descobri que eu prejudiquei, desrespeitei a vida, a minha, do outro, eu tenho que me empenhar em trabalhos em favor da vida. No caso do aborto, fazer enxovaizinhos para bebezinhos, visitar creches e colaborar de alguma forma, ou trabalhando lá, ou fazendo doações. Se possível, adotar uma criança. Cada um vai sentir aí nessa sua busca de boa vontade, de acerto, vai encontrar a sua resposta na medida certa. Então, o amor remove montanhas. Segundo item, eu queria perguntar para vocês, vocês ficaram sabendo de 2 casos recentes de meninas de 12 anos e 14 anos aqui no Brasil que ficaram grávidas? E que o juiz determinou que fosse feito o aborto? Pois é, foi um auê. As pessoas se dividiram em 2 grupos, umas achavam certo, outras achavam errado, inclusive houve manifestação na frente do hospital. Como é que nós espíritas podemos opinar acerca de um aborto nessas circunstâncias? Ana já falou também, eu só estou chamando a atenção de vocês. No caso de risco da vida da mãe, a vida da mãe é mais importante do que a vida do bebezinho. E a gente sabe muito bem que o corpo de uma criança de 12 anos não está pronto para uma gestação. Uma gravidez, para um parto, mesmo que seja uma cesariana, é uma violência, o corpo dela ainda não está formado. Então, são circunstâncias em que a gente precisa ouvir a medicina e não dar a nossa opinião pessoal, né? E como é assunto de momento, é bom que a gente se prepare a alinhar as ideias para passar para as outras pessoas isso. E, principalmente, que a gente se lembre de vibrar muito por todas as crianças da Terra que vivem aí sofrendo agressões, desrespeitos, né? Que as nossas crianças sejam protegidas, que tenham uma mão amiga a guiar os seus passos pela vida fora. É isso. Sobre a nossa consciência, o repositório da lei de Deus. Eu acho que a maioria de vocês sabe que eu estou tentando engravidar e o meu bebê não vem, né? Mas certeza que algum motivo tem, a gente sabe, eu sei da lei de causa e efeito. E essa história da lei de Deus estar na nossa consciência, eu já reencarnei sabendo que eu ia ter dificuldade para engravidar. É um feeling, ninguém nunca me falou, mas eu lembro de uma conversa com uma amiga, sei lá, uns 15 anos atrás, nem pensava em engravidar, e eu falando isso para ela, né? Eu acho que eu vou ter dificuldade para engravidar. Então, agora, o que eu peço
né, para Deus e para Jesus nas minhas orações, é que eu tenha a resignação necessária para aceitar emocionalmente, porque racionalmente eu aceito, a lei de causa e efeito, né, e tá tudo caminhando, mas para aceitar emocionalmente e realmente me entregar de espírito, se eu não for mãe nessa vida. Às vezes dá uma balançadinha, gente, porque não é fácil, mas vamos que vamos. Então, é só para falar que a lei de Deus realmente está dentro da gente, né? Eu tive e tenho essa intuição desde sempre. E ninguém nunca me falou, você fez, você deixou de fazer. Não tem esse conhecimento de passar. É só a sensação. E o saber não faz ficar menos doído, né? Como você falou, eu acho que tem uma distância muito grande entre o racionalizar e o lado emocional. Mas eu acho que essa esperança que o Espiritismo dá para a gente, dizendo, não, as coisas vão melhorar a partir do momento que você souber amar mais, né? Então, seja num trabalho como de evangelização, seja um trabalho como você faz com a sua enteada, que é uma filha que nem saiu da sua barriga, mas que você tem uma paciência de Jó com ela. Então, isso tudo é amor. E é bacana ver o Divaldo falar, para continuar tentando, para ter paciência. Porque se a gente está mudando, muitas vezes aquela carga de vibração que a gente construiu fazendo muita bobagem, né? Então a gente passou uma encarnação, duas, fazendo capetada, e aí de repente quer que em 1 ano, 2 anos as coisas se resolvam. Então é que nem faxina de casa. Se eu deixei de limpar minha casa e deixei ela aberta, janela aberta, porta aberta, durante 1 ano. Aí entrou rato, cachorro, fez xixi, barato, fez ninho, não sei o quê. Eu não vou conseguir limpar minha casa num dia. E depois de eu limpar, eu lembro quando a gente estava em São José, um dia me deu uma louca, eu resolvi trocar o chão da casa. E em casa tinha umas lajotas que eu tinha comprado enorme, quando a gente fez a casa, né? Eu tinha escolhido uma lajota enorme. E eu resolvi trocar o chão da casa inteira. Era uma lajota, parecia um mármore claro, por madeira. Jesus amado. Me falou, vai fazer pó. Eu sei que, além de toda a bagunça para consertar, né? Então, veio lá, tinha um monte de homem trabalhando, veio lá, destruiu tudo lá com as marretas, não sei o que lá, tirou tudo. O pó, cobriram tudo com plástico, não adianta. Aí, limparam a casa. Aí, instalaram o chão de madeira. Aí, eu limpei a casa. Aí, você acha, a casa tá limpa. Não, não tá limpa. No dia seguinte, a casa estava suja. Aí, você limpa de novo. Aí, a casa estava suja. E foi assim até um dia eu resolvi, eu vou limpar os ventes. Chamei alguém para limpar todos os ventes da casa. E eu acho que eu estou falando isso porque é uma analogia, que muitas vezes a gente faz um estrago grande, a gente quebrou um monte de lajota na nossa vida. E fica me achando que só uma faxinada vai resolver. Não vai. Não vai. Muitas vezes a gente precisa de várias faxinadas e muitas limpadas aí nos ventes da nossa casa para que a gente consiga. Mas aí, paciência, limpa. O bom é que limpa. Ficou limpa, né? Eu acho que é linda essa mensagem do Divaldo, falar para a gente não perder a paciência e não deixar de ter perseverança e buscar a ajuda da ciência, né? E se abrir para amar a vida, né? E a última pergunta. Os bebês siameses, né? Que são esses bebês que muitas vezes dividem o mesmo corpo. O Divaldo conta um caso que ele conhecia de uma criança em que um espírito olhava para frente, uma criança olhava para frente, outra criança olhava para trás. Já imaginou uma coisa dessa? Os dois se odiando o tempo inteiro, cada um querendo para um lado.
E aí, nesse caso, ele conta que uma das crianças fica com pneumonia e o outro fala: você vai me matar, seu desgraçado, eu vou morrer por sua causa, você vai... E morre mesmo, porque era só um coração. Mas a gente muitas vezes vê esses casos com cobranças de passado tremendas. Num caso que Humberto de Campos conta, também eu escutei isso do Divaldo, foi aquele caso da mãe que fez múltiplos abortos e que o perispírito da criança acabou ficando truncado com o espírito da mãe. E aí nasceu num corpo só. Então, coisas que a gente não entende aí, a cobrança, a lei de Deus, a gente olha para uma situação como essa e fica pensando, nossa, é sofrimento demais, né? Mas é uma forma de estar podendo limpar aí o vaso do corpo. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quer fazer algum comentário? Eu sei que a aula é super pesada, pessoal. Foi pesada para mim. Foi engraçado, né? Eu já sabia de tudo na teoria, mas hoje mexeu um pouquinho com a emoção. Mas eu li uma frase no texto, que mais ou menos assim, que hoje a gente está construindo a nossa reencarnação de amanhã, né? E eu achei isso incrível, porque é cada passo, é cada escolha, é cada decisão, é aquela história, né? Que a borboleta bate asas lá não sei aonde, vai fazer o furacão em outro canto. Então tá tudo concatenado, tá tudo ligado às mais simples escolhas. Então, gente, a gente tem que prestar atenção a tudo, tem tudo. Hoje, isso que você falou me fez lembrar que lá no Evangelho tem um parágrafo que diz que o remédio é amargo, mas é o que vai nos curar. Então, o que parece ruim, na verdade, é a possibilidade que a misericórdia de Deus nos concede para nós nos harmonizarmos com as leis divinas. Então, seja feita a vontade de Deus. E o Chico falava, né, que eu não consigo mudar o começo, mas eu sempre consigo mudar o fim. E com pensamento positivo, com fé, a gente sabe que a energia é outra, né? Mais algum comentário, pessoal? Eu achei muito bonita a aula, na verdade. Queria agradecer a você, Ana, e a dona Lúcia. Acho que vocês disseram coisas muito bonitas, muito interessantes. E eu acho que estudar o espiritismo, estudar o espírito, é estudar o fenômeno da vida e os diversos aspectos que envolvem os fenômenos da vida. E os fenômenos da vida não são apenas os fenômenos de luz, de beleza, são também esses fenômenos que nos acometem e é importante nós conhecermos, né? Então achei que, na verdade, foi muito interessante, muito bonita, apesar do peso que o tema traz. Né? O bom é que a gente está num planetinha agora de provas e expiações. Nós vamos passar por um planetinha de regeneração que vai dar assim... A gente vai conseguir dar uma pausa nos sofrimentos, né? Então, a gente fazendo as coisas certas, como a Gisele falou, ó. Quando a gente for netinho dos nossos filhos, aí a vida já vai estar boa. Na próxima encarnação, né? Então, a gente já vai estar numa situação muito melhor, muito... Então, se a gente coloca a vida em perspectiva, as coisas ficam mais fáceis. Se a gente fica só olhando para esses 2 meses, 2 anos, 20 anos, aí o peso pega, e talvez seja essa a mensagem de Jesus. É isso que é o fardo, para mim, fica leve. É quando a gente entende que a vida é mais do que esses 70, 80, 100 anos que a gente está passando. Porque se a gente foca só no hoje, só no agora, fica pesado demais, muitas vezes, né? Bom, pessoal, obrigada. É um prazer estar com vocês. Obrigada a você. Eu adoro esse grupo. É uma alegria, Obrigada, uma honra poder estar com vocês estudando. Eu estou aprendendo demais com vocês, de verdade. Obrigada, viu?
Eu só E queria nós pedir aprendemos. desculpa, dona Luciana, que eu não mandei para vocês a tarefa, porque foi muito desafiador para mim escrever para alguém sobre amor. Eu acho que ainda não estou tão evoluída assim. Tem Mas moratória, eu mas tem que fazer. vou trabalhar sobre isso. Tá bom. Então faz a prece final pra gente, vai, Tabata, já que você não fez a lição. Tá bom. Ai, meu Deus. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Querido Pai, Senhor Jesus, obrigada por todos esses ensinamentos, por essa luz, por essa força, por esse guia que nos traz e nos ilumina. Obrigada por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nessa vida, fazendo com que a gente possa sempre melhorar e fazer o nosso melhor aqui. Obrigada por essa noite maravilhosa, por esse encontro, por todos os ensinamentos que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos proteja, nos guie, que essa semana seja uma semana iluminada, que é uma semana de comemoração, é uma semana difícil, já que todos estarão longe da família, mas que o amor e todo esse sentimento positivo emane todo mundo e que todo mundo tenha uma semana abençoada e um Feliz Natal. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus, obrigada. Feliz Natal para todos Feliz vocês Natal, também. né?